Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mapas de opacidade e a utilização deles para a gente obter alguns efeitos, interessantes na renderização. Antes de mais nada, conheçam aqui meu blog, leandroteixeira3d.blogspot.com.br ou .com, não faz diferença. Aqui tem uma série de tutoriais que vocês podem ver aqui no blog e esse vídeo também vai estar presente aqui. Bom, voltando aqui. Então olha só, eu fiz aqui uma cena bastante simples. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ocultar aqui o teto. Olha lá. Eu fiz uma salinha fechada, um piso aqui do lado de fora, uma porta de vidro, iluminação por retângulos de luz, sem nenhum segredo. Criei uma câmera aqui olhando de frente para essa cena. Adicionei alguns materiais, configurei alguns materiais, por exemplo, como o vidro aqui da nossa parede, aliás, da nossa porta. Se vocês observarem aqui o render, tá lá. Estou enxergando aqui por trás desse vidro, normalmente ele estaria com reflexo, aqui não tem nada aqui no ambiente para ser refletido. Enfim, e se eu quisesse fazer agora um efeito de vidro jateado aqui, a gente já conhece o efeito, quem mexe com 3D já conhece. Você pode entrar aqui no editor de materiais e no vidro aqui, que é o meu Glass, no caso, E aqui em Refraction a gente diminuiria aqui o Glossiness para um valor menor que 1,0 para tornar aqui um reflexo mais, aliás, uma refração jateada ou fosca. Vou diminuir aqui para que vocês percebam, 0,8 por exemplo. Quando eu clico em Preview, olha só o que acontece, Ele passa a ser um vidro jateado, eu diminuo a nitidez do que está atrás do meu vidro. Porém, eu quero fazer aqui uma janela, aliás, uma porta de vidro, onde eu tenha um escrito aqui, por exemplo, diretoria. E esse escrito diretoria não fique fosco, a gente pode ver isso muito comumente aí no dia a dia, alguns vidros em que partes deles são jateadas e partes não. Na verdade, essa parte jateada é uma película que é colada e é recortada essas partes onde não quer esse efeito jateado. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente pode, de repente, ir aqui no 3D mesmo e escrever aqui em cima, separar as faces, pintar de material diferente e tal, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com mapas de opacidade para esse efeito. Então eu vou utilizar aqui o CorelDRAW para criar esse mapa de opacidade, porém vocês podem usar qualquer tipo de programa aí que trabalhe ou com a parte vetorial ou que dê um controle para vocês de coloração, onde vocês possam adicionar texto, ou pintar áreas determinadas, que pode ser inclusive Photoshop, acho que é mais comum. Mas eu vou mostrar aqui pelo CorelDRAW. Bom, primeiro de tudo eu preciso pensar no tamanho da minha porta, o tamanho que eu desenhei aqui. Então eu vou pegar aqui a fita métrica para observar. Então eu vou clicar aqui a parte de vidro apenas. Então eu tenho 1280 milímetros, eu costumo trabalhar em milímetros, por 2040 milímetros. Então 1280 por 2040. Eu vou entrar aqui no meu CorelDRAW, vou criar um arquivo novo e eu vou mudar o tamanho aqui da minha visualização. Só que eu vou mudar aqui de milímetros para pixels. Quando vocês tiverem, quem estiver trabalhando com Photoshop, na hora de criar um arquivo novo, ele já vai perguntar o tamanho do arquivo. E aí vocês podem definir o tamanho por aí. Então aqui na minha largura eu vou ter 1280 e na minha altura eu vou ter 2040. Bom, aqui então é a minha área que representa o tamanho da minha porta, da parte de vidro da minha porta. Nessa área aqui do CorelDRAW eu vou desenhar o que eu quero que fique com a parte fosca e o que eu quero que não fique com a parte fosca. Porém, a gente tem que pensar numa coisa quando a gente fala sobre mapa de opacidade. O mapa de opacidade, ele define para o programa qual é a área que vai ter transparência e qual é a área que não vai ter transparência. Mas se a gente for pensar nesse exemplo, no caso, vou clicar aqui no editor de materiais, o que torna meu vidro jateado? É o glossiness, Então seria transparência relacionada ao glossiness. Então as áreas mais transparentes pegariam menos o efeito do glossiness. E as áreas menos transparentes pegariam mais os efeitos do glossiness. E aí, como é que a gente determina essas áreas transparentes ou não? A gente vai pintar elas de preto, de branco ou esse gradiente entre os dois. Cinza, preto, enfim. Cinza, um cinza mais claro, um cinza mais escuro. Bom, e qual que é a lógica disso? Quanto mais próximo de branco for, mais transparência ele vai ter, ou seja, menos efeito glossiness ele vai pegar. Quanto mais próximo de preto, menos transparente vai ser com relação ao efeito glossiness. Então, mais fosco vai ficar a partir do momento que eu deixo ele mais preto. Então, a partir disso, desse conceito, a gente pode desenhar o que a gente quiser, seja no Photoshop, seja no CorelDRAW, seja no Illustrator, aí varia aí,
para determinar essas áreas onde eu quero mais ou eu quero menos o efeito. Isso aqui não serve só para o glossiness não, ok? Serve inclusive para transparência, se vocês quiserem, por exemplo, uma folha, né? Uma folha de árvore. Eu tenho ela desenhada e ao redor ela está com um fundo branco. Eu não quero esse fundo branco visível. Então eu crio um mapa de opacidade onde eu torno essa área que não é a folha transparente. Mas no nosso caso aqui, eu quero aplicar o efeito glossiness apenas em algumas áreas do meu desenho. Então voltando aqui para o meu CorelDRAW, eu vou desenhar aqui dentro do CorelDRAW quais são as áreas onde eu quero que ele aplique mais ou ele aplique menos o efeito. Então, para iniciar, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e vou escrever aqui diretoria. Eu quero escrever diretoria na minha porta. Vou deixar aqui em negrito para a gente perceber mais e vou mudar para Arial Black aqui para ficar mais visível também. Alinho aqui com o centro, isso aqui é CorelDRAW, não vem ao caso, né? Bom, só que aqui eu vou me preocupar só com o seguinte, ó, eu tenho aqui um puxador, né, e eu vou ver qual é a área que ele ocupa. Então eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vou arrastar aqui, ó. Vamos definir aqui 166, né, ó, tá vendo? Eu estou aqui em 151, ó, e não pegou ainda o efeito. Eu vou deixar 155, vai, de contorno aqui, de área livre para eu deixar meu texto. Então eu venho aqui, eu vou dar 2 cliques aqui para pegar e desenhar, né, a minha área aqui da porta. Aqui em contorno, quem tiver o CorelDRAW pode seguir isso. Eu tenho aqui contorno interno. Eu vou jogar aqui para dentro 155. Olha lá, eu sei que essa aqui é a área que eu posso escrever diretoria que eu não vou estar pegando aqui no meu puxador. Então eu vou pegar aqui o texto de diretoria, vou aumentar ele aqui, né? Olha lá. Beleza. Não preciso mais disso, vou deletar. E aí entra aquela lógica que eu falei com vocês. Quanto mais próximo de branco, mais transparente, ou seja, menos sensível ao efeito. Ou seja, se ele ficar branco aqui, ele não vai pegar o glossiness. Se ele ficar preto, ele vai pegar totalmente o glossiness. Então aí a gente já consegue definir um parâmetro. E no caso, diretoria eu não quero que fique fosco. Eu quero que diretoria fique pelo contrário. Eu quero que ele fique nítido, sem a parte fosca. Então eu vou deixar ele branco. Só que se eu deixar ele branco, ele vai sumir aqui, porque o meu fundo também é branco. Então eu vou desenhar aqui uma área que eu quero jateado. Eu quero uma área jateada aqui, vou pintar de preto. Bom, ele sobrepôs, então eu vou apertar Ctrl End e eu mando ele lá para trás. E agora eu vou desenhar umas faixas aqui do jeito que eu quero o meu jateado, por exemplo. Ó, vou deixar aqui ele encurtado, vou dar uma rotacionada nele também. E vou aplicar aqui uma cópia para ele. Ó lá. E apertar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D para ele repetir essa cópia. Então aqui, gente, é mais o desenho que vocês vão ter para a parte de opacidade de vocês. Eu posso fazer qualquer desenho aqui, tá bom? Olha lá. E agora aqui eu vou recortar, né, a minha área aqui das faixas. Então, ó. Beleza. Então, analisando aquela ideia, ó, as partes pretas elas vão pegar bastante o jateado, ou seja, totalmente no caso, né? Porque ele não é nem um pouco transparente ao efeito. Já as partes brancas não vão ficar com nem um pouco de aspecto de jateado, porque eles são 100% transparentes ao efeito glossiness. Só que eu não quero também que fique muito glossiness aqui nessas áreas que estão pretas. Então eu vou selecionar elas e vou deixar um cinza aqui, ó. Cinza médio aqui. Beleza, feito isso, eu seleciono aqui todo o meu desenho e vou exportar aqui no próprio CorelDRAW mesmo. Então eu vou exportar, vou criar uma imagem disso, JPEG. Vou deixar aqui como máscara. Eu já até tinha criado aqui, ó, vou descer aqui. Olha lá, máscara glossiness. É importante não colocar acento, ok? A base da programação do V-Ray é americana, então se vocês colocarem qualquer caractere da língua portuguesa, ele não vai aceitar, ele não vai conseguir encontrar os mapas que você está usando. Então eu vou substituir aqui a minha imagem que já existe. É muito importante vocês exportarem isso aqui em RGB, ok? CMYK é modo de cor de impressão, então não façam isso, não vai dar problema. Vou dar um ok. Maravilha. Volto aqui no meu SketchUp. E agora eu vou criar um material para o meu mapa de opacidade que eu tinha criado. Porque senão eu simplesmente adiciono ele aqui no meu glossiness da minha refração aqui do meu material glass, mas eu não vou conseguir posicionar ele, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui o balde de tinta do próprio SketchUp, clico aqui na textura padrão só para evitar alguns erros no V-Ray e clico aqui no criar material para ele criar um novo material. E eu vou colocar aqui como vidro jateado. Vou buscar aquela minha imagem do mapa, máscara glossiness, abrir. Bom, ele tem aqui 20 e 40 de altura.
20 e 40 de altura. Dou OK. Eu vou entrar dentro do meu desenho, dentro do meu grupo aqui, e vou pintar a frente dele. Olha lá o que aconteceu. Ficou com essa foto aqui no lugar. Vou deixar um pouquinho transparente, ó, só para dar uma cara legal. Maravilha. Só que eu não quero ver essa foto aqui. Eu quero que meu vidro seja totalmente transparente e as partes que sejam afetadas pelo glossiness fiquem visíveis. Então eu vou entrar aqui no meu editor de materiais do V-Ray. Se eu desmarco essa opção, eu passo a usar a transparência que está presente aqui. Se eu deixar branco, vai ficar 100% transparente e eu não vou enxergar também a textura aqui no meu SketchUp. Então eu vou deixar o quê? Esse aqui, o cinza, mesmo jeito que está aqui. Vou entrar aqui dentro do M e vou adicionar um Texacolor aqui, um mapa chamado Texacolor. Ó, então Texacolor na cor branca, porque eu quero 100% de transparência nessa parte. Vou dar um OK. O que eu estou fazendo? Eu estou enganando o SketchUp. O SketchUp olha para cá e percebe que isso aqui é cinza, então ele não é 100% transparente. E o V-Ray olha para cá e percebe que é branco, então é 100% transparente. A prova disso, ó, se eu clicar em Preview, olha lá, vocês não enxergam nada da textura. Isso é um macete legal, né? Principalmente quando a gente faz material de vidro, né? Se você deixar 100% transparente aqui, você perde o controle de onde ele está. Bom, falando em vidro, então eu vou adicionar aqui propriedade de reflexo. Clico com o botão direito sobre o nome vidro jateado. Create Layer Reflection. De novo, clico com o botão direito sobre o vidro jateado. Create Layer Refraction, porque ele também tem refração. Vidro transparente, né? Todo material transparente tem refração. Bom, descendo aqui então, o reflexo eu vou deixar da forma que está. Descendo aqui, a gente tem o campo Glossiness. Eu vou clicar em Preview, vocês vão perceber, ó lá. Simulei um vidro normalmente, né? E aqui a gente tem o campo Glossiness. Se eu deixar 0,8, a gente já viu que é o que acontece, né? Eu deixo o meu material fosco. Só que eu quero determinar para ele quais são as áreas onde eu quero material fosco, ou jateado, né, como queiram. Então eu não vou usar esse valor que está aqui, eu vou usar o mapa que está aqui. Ó. Toda vez que eu tenho esse M aqui, existe a possibilidade de adicionar um mapa. E esse mapa aqui se refere ao parâmetro Glossiness. Então eu clico sobre esse mapa, vou clicar aqui e vou escolher Text Bitmap, porque eu preciso buscar uma imagem. Então clico em Text Bitmap. Lá na minha área de trabalho eu salvei aqui máscara Glossiness, vou clicar em abrir, vou dar um OK. Quando eu clicar em Preview, olha só que vocês vão perceber, ó, a gente consegue enxergar um pouquinho das faixas aqui, ó, né? Essa prévia ela engana um pouquinho, ela vai dar a impressão que ela está pegando o glossiness em tudo, mas a gente vai renderizar para perceber que não está acontecendo isso, ok? Então eu vou fechar, clico aqui na câmera 1 que eu tinha criado e vou renderizar para a gente ver como é que fica isso aí com o efeito glossiness ativo. Bem, tá aí então o nosso resultado, olha só, a gente pode perceber que o jateado pegou apenas nas áreas onde ele estava cinza, né? Olha lá. E as áreas que estavam brancas não foram afetadas pelo jateado, né? Pelo efeito glossiness, que foi o que a gente tinha mencionado. Se vocês acharem que o efeito ficou exagerado, né? Ó, achei que ficou com um jateado demais, basta você chegar aqui no seu mapa de transparência, selecionar as áreas escuras aqui e ir clareando. Quanto mais claro, mais transparente com relação ao efeito fica. Então, menos efeito glossiness, nesse caso, vai pegar por conta disso. É só importante perceber que, conforme eu vou deixando isso aqui mais claro, eu diminuo o contraste entre as áreas que estão escritas diretoria e as áreas onde não está escrita diretoria. Então, vai ficar menos visível aqui, ó, não vai ficar tão visível como está aqui. Tá ok, pessoal? Bom, os arquivos desse exercício vão estar aqui disponíveis também no meu blog, então deem uma olhada aí depois. Baixem os arquivos e tentem reproduzir aí na casa de vocês. Beleza, pessoal? Então, esse foi um vídeo rápido que eu fiz, um vídeo bem rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado aí. Até mais!